Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência, aqui na telinha da TV Nova. E hoje nós vamos falar sobre retinoblastoma e doenças da retina. E o nosso convidado para nos ajudar a entender melhor essas doenças e como tratá-las é o médico oftalmologista Dr. Bruno Vilaça. E para entendermos melhor, vamos assistir ao VT? Oi, pessoal. Eu tenho um pedido e uma missão para você, caso você queira aceitar. Agora em setembro, a minha filha Lua completa 2 anos de tratamento contra o câncer. Ela tem retinoblastoma, que é um câncer que acontece dentro dos olhos de crianças bem pequenininhas, entre 0 e 5 anos. É uma doença muito perigosa, agressiva e pode ser fatal. Neste momento, em algum lugar do Brasil, tem um câncer se desenvolvendo dentro dos olhos de uma criança pequena. E os pais não têm a menor ideia do que está acontecendo. As pessoas que estão em volta dessa criança também nem desconfiam. Como eu e a Day, a gente não desconfiava lá atrás com a Lua. O retinoblastoma, ele é silencioso e ele é traiçoeiro. E para que a gente consiga encontrar o retinoblastoma, a gente criou a campanha De Olho nos Olhinhos. A campanha começa neste sábado, dia 16, em 9 shoppings de 9 cidades do Brasil e tem outras atividades também em várias cidades espalhadas por aí com médicos voluntários. A intenção é que as famílias consigam chegar ao diagnóstico do retino antes do que eu e a Dayana conseguimos com a Lua. E como é que nós, todos juntos, vamos atingir esse objetivo? E aí entra a missão que eu falei para vocês. É bem simples. A gente não quer doação, a gente não quer nada. A gente quer que vocês nos ajudem a espalhar informação. Se você puder, visite o nosso stand no shopping. Falei que são 9 cidades, eu vou colocar aqui a agenda, tudo direitinho para vocês. Chegando lá, conversa com os médicos voluntários, entenda o que é o retino, é rapidinho. E aí você tira foto, posta na rede social, espalha no WhatsApp e faz a informação dos sinais e sintomas chegar muito longe. Se você já tem filhos, nesses 9 shoppings vai ter até atividade para as crianças. Enquanto você conversa com os médicos, as crianças estão brincando. Se você não puder ir ao shopping, acesse o nosso site, deolhonosolhinhos.org. E qual é o gabarito, então, para você saber as informações mais importantes, a informação que realmente precisa chegar longe? Reflexo branco. Quando a gente tira foto, faz um filme com luz, com flash, o reflexo volta normalmente vermelho, certo? Foto com reflexo vermelho é bem normal da gente ver. E esse é o reflexo saudável. Só que o reflexo de uma criança com retinoblastoma volta branco. Se você é aquele tio babão que fica tirando foto da criança o tempo inteiro, fica de olho nos olhinhos. Outro sinal muito comum de que tem algo errado no olho da criança é o estrabismo, a criança vesguinha. Muita gente acha normal, fala, não, é assim mesmo, daqui a pouco volta ao normal. Vá a um oftalmo, o estrabismo pode ser um indício de retinoblastoma também. Se a gente prestar atenção nesses sinais e espalhar informação, a gente vai encontrar essa criança que está com retinoblastoma e está sem diagnóstico. Vamos caçar essa doença onde ela estiver. Eu conto com a ajuda de vocês e para as famílias que conseguirem diagnosticar o retinoblastoma, contem com a nossa ajuda. Entrem em contato. Obrigado. Doutor Bruno, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco pela primeira vez no nosso Saúde em Evidência, para a gente falar justamente sobre essas duas doenças, né? A retinoblastoma e doenças da retina. Lembrando que a retinoblastoma ficou muito conhecida, ou mais em evidência, né? Depois que o jornalista e apresentador Tiago Leifert falou sobre o caso da filha dele que foi diagnosticada com esta doença. E é justamente sobre isso que eu quero começar falando nesses 2 primeiros blocos do nosso Saúde em Evidência com o nosso convidado. Doutor Bruno, eu gostaria justamente de ser essa primeira pergunta. O que é a retinoblastoma? Tiago, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui pela primeira vez. Tomara que seja a primeira de muitas. Com certeza. Mas obrigado mesmo. Vamos lá. É um tema extremamente sério, pessoal. O retinoblastoma veio à tona na mídia devido a paciente Luna, que é a filha de Tiago Leifert, né, que ela teve o diagnóstico de retinoblastoma aos 11 meses de vida. Eu vou comentar ao longo do programa sobre o caso dela, mas vamos falar um pouquinho, né, fazer um resumo para a população entender o que é o retinoblastoma. O retinoblastoma, Tiago, é o tumor maligno de sítio primário mais comum da infância. Tá? Então, geralmente, o diagnóstico ele é dado em menores de 3 anos, cerca de 90%, tá certo? Então, é importantíssimo a gente saber como dar o diagnóstico, para os pais principalmente. Então, como o diagnóstico é feito em crianças pequenas, elas não vão dizer o que estão sentindo. Elas não vão chegar, papai, eu não estou enxergando bem. Não vai falar. Então, os pais é importantíssimo notarem algumas alterações oculares.
Então, como eu falei, é um tumor da retina, tá certo? No qual tem um caráter hereditário, tá? Então, a gente tem basicamente dois tipos de retinoblastoma. Nós temos o retinoblastoma somático, que é o principal deles, que não tem nenhuma ligação com a prole, ou seja, não é que passa de pai para filho, tá? Sim. Graças a Deus, então é um somático. E geralmente o somático, que é o mais comum, ele é unilateral. E o segundo caso, o segundo tipo, é o hereditário, que aí sim é passado de pai para filhos e também geralmente ele é bilateral, tá? Então, se os pais eles já têm história de retinoblastoma, tá? Se o pai ele tem o retinoblastoma unilateral em um olho, a chance do filho ter é 45%. É muito alto, Tiago. Muito alto, Muito verdade. alto. Se é unilateral, aí já cai para 15%, tá? Se o pai já tem 2 filhos com retinoblastoma, o terceiro também é praticamente 50% de chance de ter. Então, daí a importância da gente dar o diagnóstico precoce e, lembrando, os pais são importantíssimos para relatar ao médico. Quais seriam os sintomas mais comuns nesse caso, já que muitas vezes a criança não consegue falar, né? Como é que os pais conseguem observar esses sintomas? Pronto, eu vou falar o quadro clínico de acordo com a maior prevalência. Então, do mais comum até o menos comum, tá certo? O mais comum é o que a gente chama de leucocoria. O que é isso? É o reflexo branco. Por isso a importância do teste do olhinho, que a gente pega o oftalmoscópio, a gente tenta ver o reflexo através do olho da criança. E se tiver um reflexo vermelho, o que é esse reflexo vermelho? É a retina. Então quer dizer que não tem nada impedindo que a luz ele bata na retina e volte. Então a retina ela tem uma coloração alaranjada, avermelhada. Então por isso que a gente chama de teste do olhinho ou teste do reflexo vermelho. Então o principal quadro do paciente é a leucocoria, ou seja, o reflexo branco. E outra coisa que os pais relatam muito quando vêm para o consultório, fala, doutor, eu tirei uma foto do meu filho e eu notei que não teve reflexo. Porque geralmente quando a gente tira foto e o flash ele bate numa posição que o normal seria ter aquele reflexo vermelho. Sim. Antigamente era mais comum, agora com a modernidade das máquinas fotográficas, cada vez menos comum a gente ver esse reflexo. Mas antigamente era muito comum. Mas é também um sinal. Então, os pais tiraram a foto, viram que não tem um reflexo. Então, é muito comum isso. Então, começa daí. A criança nasceu, é importantíssimo na maternidade fazer o teste do olhinho, que é exatamente para ver se tem esse sinal da leucocoria, que é o reflexo branco, tá? Então, esse é o principal quadro. Segundo, desvio ocular. O de Tiago Leifert foi exatamente isso, pelo relato que a gente viu nas entrevistas, foi que ele notou um desvio, mesmo que leve, ele notou que de repente o olho de Luna estava um pouquinho com desvio. E ele foi notar o reflexo também. E ele viu que estava alterado e levou de forma urgente ao oftalmologista. Então, o desvio ocular também é o segundo quadro mais comum. E aí entra os menos comuns, que é inflamação, celulite orbitária, que é uma inflamação muito grande ao redor dos olhos, glaucoma, mas assim, são bem menos comuns. O mais comum é a leucocoria e o desvio ocular. Doutor Bruno, pelo que o senhor falou, né, a gente percebe que é uma doença que acomete mais crianças, principalmente de abaixo de 3 anos de idade. Mas é comum que possa também acontecer em qualquer outra idade? Pode, Tiago. Também, não é tão comum, tá? Como eu falei, abaixo de 3 anos é 90% dos casos, o diagnóstico. Claro que existem casos que a gente dá na adolescência e em adulto. Porém, o prognóstico já não é muito bom, porque já vai vir de uma forma muito avançada. Então, o tumor ele vai crescendo. Então, se a gente trata, por exemplo, a de Tiago Leifert deu diagnóstico com 11 meses, que é excelente. Bastante precoce. Bastante precoce. E o dela, ela só
agora está fazendo só quimioterapia, então o que é muito bom também, tá? Eu vou falar dos tratamentos depois. Então, assim, dar o diagnóstico precoce, ele é importantíssimo. Então, o mais comum é abaixo dos 3 anos, tá? Porém, pode ser dado também um diagnóstico mais tardio, mas como eu falei, 90% é abaixo de 3 anos. Então, quando é de forma unilateral, geralmente o diagnóstico é um pouquinho mais tarde, é em torno de 24 meses, ou seja, 2 anos de idade. Desculpa, se ele for bilateral, é em torno de 12 meses, tá? Porque vai ter nos 2 olhos, vai ficar mais evidente o quadro clínico, né? Se ele é unilateral, só comete um olho, é uma forma mais tardia, porque o pai não vai notar aquela alteração de forma tão precoce. Geralmente é com 24 meses, ou seja, 2 anos de idade. E quando o pai já tem uma história na família, ou seja, ele teve retinoblastoma ou ele teve um filho que tem retinoblastoma, graças a Deus o diagnóstico ele é mais precoce. Por quê? O pai vai levar frequentemente ele para o oftalmologista. Geralmente o diagnóstico é feito com 8 meses. O senhor falou também sobre isso e eu gostaria de detalhar melhor. Qual a importância de se fazer esse teste do olho vermelho, como é chamado, no bebê? Veja, é importantíssimo, porque, como eu falei, a gente faz na maternidade. Então, quando tem alguns casos hereditários, como eu falei, que passa de pai para filho, às vezes acontece que o retinoblastoma, a criança nascer com o tumor. Então, se você faz, imagina, você dá o diagnóstico na maternidade. Então, a sobrevida, o tratamento vai ser muito bom. Então, a chance da criança não evoluir para uma perda da visão, para não evoluir com a metástase, a chance dela não ter uma complicação do retinoblastoma é muito alta. Então, é fundamental. Mas eu bato na tecla, Tiago, que isso é muito comum. Não é só fazer o teste do olhinho. Você fala, eu fiz o teste do olhinho, deu tudo certo, vou levar meu filho só daqui a 3 anos para o oftalmologista. Não. Porque alguns casos, tem um reflexo vermelho normal e a criança vai adquirir o retinoblastoma depois de um certo tempo. Então, é manter o acompanhamento. Geralmente, hoje em dia, o teste do reflexo vermelho ele é feito muito com um pediatra. Então, é muito comum não ser com um oftalmologista, tá? Sim. Até eu já vi casos de fazer com a enfermeira também do posto de saúde, que é muito bom, eles podem fazer. Né? Se não tem acesso à saúde, você pode fazer com qualquer profissional de saúde. Agora, é claro que é muito importante fazer, geralmente com 6 meses, um mapeamento de retina, por exemplo, que aí faz com o oftalmologista. E manter, se tudo der normal, acompanha a cada 6 meses, 1 ano, o médico ele vai explicar o tempo de retorno. Então, lembrando, não é só fazer o teste do reflexo vermelho e não voltar mais para o seu oftalmologista. Não, é você fazer o teste e fazer um acompanhamento semestral, anual, sempre com o exame completo. Como é que se dá o tratamento? Pronto. A gente tem vários tipos, tá certo, Tiago? Então, o tipo, basicamente, pela classificação internacional, ela vai de A a E. Então, A, B, C, D, E. O A é uma forma mais leve, vamos dizer assim, uma forma mais localizada, no qual o tratamento ele é feito geralmente ou com laser, tá? Ou com crioterapia, que é como se fosse um congelamento do tumor, tá? Sim. Então, ou com laser ou com crioterapia. Então, esses tratamentos de laser, ele é feito de forma precoce, ou seja, tumor que está em estágios iniciais, geralmente o A até o C, tá? Quando a gente vê que já está um pouco mais avançado, que seria do C até o E, tá? Aí a gente tem que avaliar caso a caso. Então, se o tumor estiver grande, tá? Mas não está invadindo a órbita, ou seja, não é aquele avançado que vai invadir nervo óptico, vai passar do olho, porque pode acontecer. Sim. Imagina um tumor avançado invadindo o osso, invadindo, né? Então, se não for tão avançado como esses que eu falei, geralmente a gente faz o quê? Quimioterapia, ou seja, remédio na veia, ou até tem tratamentos mais inovadores que aplicando intraarterial, tá? Então você aplica os medicamentos quimioterápicos
que foi o que a filha de Tiago Leifert está fazendo, tá? Para reduzir o tumor e depois fazer o laser. Então, resumindo esses casos iniciais. Casos iniciais, laser. Casos moderados, geralmente faz químio e depois laser. Casos avançados, que a gente não quer, Tiago, que chegue a nesses níveis, porque é uma cirurgia extremamente assim, que abala o psicológico da criança, porque seria extrair o olho. É o que a gente chama de enucleação. Tá? Então, são casos avançados, no qual a gente tem que tirar todo o globo ocular e tirar uma parte do nervo óptico. Tá? Tem casos que a gente tem que fazer isso? Tem. Há cerca de 2 meses, voltou uma paciente que fez o tratamento lá em Recife e está só em acompanhamento comigo, né? E ela teve que fazer de um dos olhos a enucleação. Então, quando a gente faz esse tratamento, tem que ter todo um aparato, toda uma equipe multidisciplinar, que geralmente tem lá no Hospital das Clínicas em Recife, com a doutora Virgínia Torres, que é oncologista ocular. Então, primeiro trabalha a cabeça da criança, né? Dos pais também, quando chega nesses níveis muito avançados. E porque tem que ser trabalhado isso. Imagina, você vai tirar o olho de uma criança. Claro que depois a gente vai adaptar uma prótese, mas no começo não é fácil para os pais, para a criança, para a escola também. Ele vai voltar para a escola, pode sofrer bullying. Tá? Então, por isso que a gente frisa, pessoal. É fazer o acompanhamento de rotina, diagnóstico precoce em retinoblastoma, Tiago. Ele é fundamental para não chegar nesses níveis. Então, para resumir, o tratamento ele é uma escadinha. Primeiro, a gente vai preservar a vida do paciente, porque nesses casos avançados pode dar metástase para o cérebro, para o osso, para os vasos linfáticos. Tá? Seria mais agressivo. Se acontece isso, a metástase é principalmente cerebral, do sistema nervoso central. Então, se acontece isso, corre o risco, sim, da criança morrer. Eu tive um caso na Fundação Altino Ventura, que foi um caso avançado, e infelizmente a criança ela não resistiu, porque já estava com metástase. Tá? Então, se chega nesses níveis, realmente, a gente primeiramente vai querer preservar a vida da criança. Então, chegar numa cirurgia dessa que eu falei, que é extrair o olho, realmente é porque é necessário. Porque ele corre o risco de ter uma metástase, tá? A gente não vai fazer o tratamento de retinoblastoma em todo paciente, esse tipo de cirurgia não, tá? Hoje em dia é caso raro. Sim. Mas se a gente vê que está muito avançado, para a gente preservar a vida do paciente, tem que ser feito, tá? Então, primeiramente, é preservar a vida. Segundo, preservar o globo ocular. Então, a gente não vai querer tirar o globo ocular da criança. Tá? Terceiro, preservar a visão. Tá? E, em último, a gente vai questão da visão mesmo. Você dá uma visão melhor para o paciente. Então, é toda uma escadinha. Sobrevida do paciente, né? A gente fazer, no caso, preservar o globo ocular e também, depois, em último lugar, a visão. Muito bem. Vamos para um intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco, ainda falando sobre retinoblastoma. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames.
Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência. Lembrando a você que, além, é claro, de assistir ao nosso programa aqui na TV Nova, você pode assistir a reprise deste programa nas redes sociais da TV LW. Hoje nós estamos recebendo o médico oftalmologista, Dr. Bruno Vilaça, e nós estamos falando nesses dois primeiros blocos hoje sobre retinoblastoma. E, doutor Bruno, eu gostaria de agora falar, completando o que o senhor falou no nosso primeiro bloco, sobre a questão da prótese, quando a criança necessita usar essa prótese ocular, né? Como é que se dá essa questão da adaptação na criança dessa prótese ocular quando chega nesse ponto dessa necessidade? Isso, Tiago. Se o paciente ele sofreu aquela cirurgia que eu falei anteriormente, da enucleação, tá? Que é retirar o globo ocular, a gente, depois de um certo tempo da cirurgia, a gente vai fazer a adaptação de uma prótese, tá? Geralmente a gente faz algumas medidas, né, do local, né, do olho. Geralmente é feito com médico de plástica ocular, que a gente tem aqui em Arco Verde, nós temos também em Garanhuns. Então, o médico especialista em plástica ocular vai fazer todas umas medidas, tá? Para confeccionar essa prótese que vai encaixar perfeitamente no olho da criança. Isso é fundamental, Tiago. A gente fazer o mais precoce possível para a criança que já sofreu bastante com a questão da cirurgia voltar para a sua rotina normal, da escola, né? Brincar com seus colegas. Então, a gente hoje em dia tenta fazer isso de forma mais precoce possível, para sair daquele ambiente hospitalar, aquele ambiente pesado que é oncologia, né, que é tumor, o Hospital do Câncer, o Hospital das Clínicas. Então, assim, sair daquele ambiente pesado e voltar para a sua rotina o mais precocemente possível. Então, isso a gente tenta fazer hoje de uma forma mais precoce, tá? A prótese ocular, ele imita o olho, tá? Então, geralmente a gente, por exemplo, se só fez cirurgia em um olho, a gente faz a confecção com a mesma coloração do olho contralateral, para ficar toda uma estética perfeita, para que realmente fique perfeito. E as pessoas não notem que é uma prótese, tá? Tem vários casos
que eu só notei, assim, eu não conheci o paciente. Quando o paciente veio para mim, eu só fui ver que era uma prótese quando realmente eu fui usar o microscópio. De tão perfeito que era a prótese. Então a gente tenta realmente chegar nessa perfeição para a criança levar a sua vida normal, sem sofrer bullying, sem sofrer nenhuma alteração psicológica em relação a isso. Em relação à questão da doença em si, a pessoa pode vir a perder a visão, ficar cego por causa do tumor, e se fica cego, né, mesmo se curando do câncer, é reversível essa cegueira? Veja, geralmente, Tiago, quando a gente encontra casos muito avançados, que a gente tem que fazer aquela cirurgia que eu falei de enucleação, infelizmente é irreversível, tá? Porque a gente vai tirar o globo ocular, vai tirar uma parte do nervo óptico. Então, esses casos muito avançados, ele é irreversível, infelizmente. Mas graças a Deus que são a grande minoria dos casos que a gente hoje em dia tem que fazer essa cirurgia, graças ao diagnóstico precoce, tá? E a questão se é reversível, lembra que eu falei que em alguns casos o tumor está tão grande que a gente faz quimioterapia para diminuir? Isso. Pronto. Então, quando a gente diminui o tumor, pode ser que a gente melhore a visão do paciente. Porque imagina, você tem um tumor bem grande. Fizemos quimioterapia, o tumor ficou bem pequenininho. Então, ele vai ficar cometendo menos a visão. Então, sim, esses casos que a gente faz quimioterapia, o objetivo é esse, diminuir o tumor e, consequentemente, vai melhorar a visão do paciente também. Qual a chance de cura? Veja, se for casos iniciais, como eu falei, lembra que eu falei que é A, B, C, D, E, né? Isso. Então, casos iniciais, o A, o B e o C, tá? A sobrevida é 95%, Tiago. É muito bom, tá? Mas aí que bate a tecla. Diagnóstico precoce, tratamento precoce. Então, tudo que eu falei aqui, pessoal, não é para se assustar. É para a gente tomar as precauções possíveis, tá? Graças a Deus, hoje, são raros os casos que a gente vai ter que evoluir para a cirurgia de enucleação, tá? Então, a sobrevida ela é muito boa, Tiago. Agora, claro, se a gente pega aqueles casos, que é o último caso, né? Que é aquele tumor que já está muito grande, invadindo o olho, então a sobrevida cai para metade, cai para 45%, que é muito ruim, baixo. é muito baixo, tá? Então, seria mais ou menos isso. Casos iniciais, sobrevida fantástica, tá? Muito boa, feito o tratamento correto. Casos avançados, infelizmente, já cai muito, é 45%. O caso do Tiago Leifert foi dado diagnóstico precoce, como eu havia falado, e fez a quimioterapia. Porém, entra outro ponto muito importante, que é a recidiva. O tumor pode voltar, Tiago. Ele pode voltar? Pode. A da Luna voltou. Então, ela foi dado o diagnóstico com 11 meses, fez o tratamento com quimioterapia aos 2 anos, ou seja, recentemente, né, teve a recidiva. Mas, graças a Deus, foi visto, né, essa recidiva e ela voltou a fazer quimioterapia novamente. Doutor, quanto tempo uma pessoa, no caso a criança, ela pode vir a viver, né, e estando diagnosticada com o ritoplastoma? Porque o senhor falou que temos casos mais graves, e aí que a chance cai para 45%. Quando o diagnóstico chega, infelizmente, nessa escala de 45%, quanto tempo a criança pode ter de vida? Veja, claro que a gente tem que avaliar casos e casos. Sim. Né? Mas se for um caso extremamente avançado, Tiago, com metástase para o cérebro, enfim, para o osso, para outros órgãos, né? Então, infelizmente, a criança geralmente não passa dos 5, 6 anos de vida. Casos avançados, tá certo, pessoal? Que é muito raro hoje em dia, tá? E como eu falei, sobrevida em casos iniciais, 95%. Então, se for casos muito avançados, casos bilaterais, tá? No qual o tumor está invadindo a órbita por completo, pegando o nervo óptico, né? Pegando o músculo, pegando várias outras estruturas,
infelizmente, a criança geralmente não passa dos 6 anos a 7 anos de idade. Pouco tempo. Exatamente. Pouco tempo. E aí, vale aqui então salientar mais uma vez, para o pessoal que está em casa, a questão do diagnóstico, né, precoce, que é tão importante, não é isso, doutor? Exatamente, pessoal. Então, bato sempre na tecla. Fazer o teste do olhinho. Já é lei isso, né? Toda e maternidade... é oferecido pelo SUS, exatamente, gratuitamente. é né? obrigatório, tá? Então, se caso o paciente não fez, tá certo, tem alguma coisa de errado, porque a maternidade, pelo SUS ou particular, só pode dar alta com o teste do olhinho, tá? Ele tem que assegurar o teste do olhinho, é que nem o teste do pezinho. Antigamente, era muito comum o paciente não fazer esses testes, tá? Hoje em dia, não. Hoje em dia é obrigatório. Todo bebê tem que ter o teste do pezinho e tem que ter o teste do olhinho, tá? Então, eu bato muito na tecla. E outra, não fazer só o teste do olhinho. É você fazer o acompanhamento. Com 6 meses, ir para o oftalmologista. Se o teste do olhinho não foi com o oftalmologista, porque geralmente, Tiago, quando você faz com o oftalmologista, tá? É a minha rotina fazer o mapeamento de retina também, tá? Então, se você não fez com o oftalmologista o teste do olhinho, geralmente, ou fez com uma enfermeira, ou fez com um pediatra, eles não fazem, tá certo, pessoal, o mapeamento de retina. Eles só fazem realmente o do reflexo. Então, quando você faz com o oftalmologista, geralmente, o oftalmologista faz tudo. Faz o teste do olhinho, do reflexo, e também faz o mapeamento de retina. Ah, doutor, mas qual é a diferença? O mapeamento você vai ver detalhes por detalhes da retina. Então, tem alguns casos, Tiago, que o reflexo ele dá normal. Mas ele tem o retinoblastoma. Ah, doutor, mas por quê? Porque o tumor está periférico. Então, dependendo da posição que se fez o teste do olhinho, ele pode dar normal. O mapeamento, se você fizer o mapeamento por completo, você vai ver detalhes por detalhes da retina. Então, mesmo que não esteja no centro da retina, o retinoblastoma, ele esteja na periferia, com o mapeamento, você vai poder visualizar o tumor. No caso, nesse mapeamento que o senhor fala, seria, por exemplo, visto aí alterações como, por exemplo, olho vermelho, reflexo branco, estrabismo, que são mais comuns no caso do retinoblastoma? No mapeamento, Tiago, a gente vai ver a retina, tá? Então, a gente vai ver o tumor, que é o quê? É um tumor geralmente esbranquiçado, esbranco, acinzentado, elevado, tá? Então, o mapeamento a gente vai ver exatamente o tumor, tá? E, consequentemente, o reflexo, né? O reflexo branco, tá? Porque o tumor não é branco. Quando a gente faz o mapeamento, a gente vê exatamente o tumor branco, tá? E, estrabismo, desvio, a gente vai ver com o exame, com o OBI, tá? Mas não é o mapeamento. A gente vê, olhando para o paciente, a gente vai ver que tem um desvio, tá? Sim. Olho vermelho, a gente vai ver também com o OBI, tá? A gente vai ver como se o OBI é como se fosse um microscópio. Sim. Então, a gente vai ver a olho nu, mas também vai ver como se fosse uma lupa. Você vai ver mais próximo a inflamação, o desvio, tá? Então, o mapeamento é para a gente visualizar diretamente o tumor. E o olho vermelho e o desvio a gente vê com o OBI, que é como se fosse um microscópio. Muito bem. Nós estamos hoje no nosso programa falando sobre retinoblastoma e doenças da retina. E aí, nesses 2 primeiros blocos, nós falamos sobre esse tumor cancerígeno, que é mais comum em crianças, principalmente abaixo de 3 anos de idade, e aqui vale a pena mais uma vez salientar a importância de que os pais façam o teste do olhinho na criança, tá? Isso é uma obrigatoriedade nas maternidades, sejam elas públicas ou privadas, mas os pais devem sempre estar atento a isso, tá? Nós vamos para o nosso intervalo e nos nossos próximos blocos nós vamos falar sobre doenças da retina. O que são essas doenças, quais as principais, quais os tratamentos? Então, se liga no próximo bloco. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão.
Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. Nós estamos de volta com o nosso Saúde em Evidência. Hoje nós estamos recebendo aqui o médico oftalmologista, Dr. Bruno Vilaça, e nós estamos falando sobre retinoblastoma e agora nós vamos falar sobre doenças da retina nesses 2 últimos blocos, né, do nosso programa. Lembrando mais uma vez a você que além de assistir ao nosso programa todos os sábados aqui na TV Nova, você pode assistir a reprise dele também nas nossas redes sociais da TV LW. E a gente aproveita para agradecer aos nossos apoiadores, a Unitelemedicina, Lojas LW, Líder Empresarial, Memorial Onco e também a Oftalmo PE. É isso, tá bom? Então, agora falando sobre doenças da retina, doutor Bruno, quais são, né, essas doenças da retina? Mas antes da gente falar especificamente, eu gostaria que você explicasse melhor o que é a retina, né, para o pessoal que está em casa entender, e qual a função dela na nossa visão. Tiago, a retina é uma das partes mais importantes do olho da gente. Claro que o olho, enfim, a gente tem a córnea, a gente tem o cristalino, mas a retina, ele é algo fundamental para dar a visão do olho da gente, tá? Então, a gente tem os fotorreceptores, que são células da retina. Também nós temos células ganglionares, que é o que vai gerar o nosso nervo óptico. Então, tudo isso faz parte da retina, essas células que eu falei. E ela que vai levar a imagem para o nosso cérebro.
Então, a gente só tem a nossa visão porque o nosso olho, ele capta a luz, ele capta a imagem, tá? Leva para a retina e através dessas células, que são os fotorreceptores e as células ganglionares, eles vão transmitir essa informação da imagem, tá? Para o nosso cérebro, que vai gerar exatamente a nossa visão. Então, é importantíssimo a retina para o olho da gente. E quais são essas doenças da retina, né? São várias, mas eu gostaria que o senhor destacasse quais são as principais. Veja, as principais doenças da retina, nós temos o descolamento de retina, que é quando exatamente a retina ela sai do local que deveria estar, então ela tem um descolamento, tá? Um deslocamento, tá certo? E é algo muito grave que tem que ser tratado de forma urgente, porque a retina descolada ela vai ficar sofrendo. Imagina, ali na retina nós temos vasos que vão nutrir a nossa retina, que vai dar toda a vida a ela. Então, se tem um descolamento, ele não vai ser nutrido mais. Então, ela vai ficar sofrendo. Então, imagina, quanto mais tempo essa retina ela fica deslocada, mais ela sofre e menor a chance do paciente ter a visão de volta. Então, a principal doença que a gente pega no dia a dia no consultório médico é o descolamento de retina. Porém, nós temos outras doenças, como a retinopatia diabética, que é exatamente a diabetes atingindo a retina. Nós temos a retinopatia hipertensiva, que é quando o paciente ele tem hipertensão arterial e não controla muito bem, então a retina ela vai sofrer. Tá? Nós temos também tromboses, ou seja, é quando os vasos que nutrem a retina, elas entopem. A gente não tem trombose na perna. Isso. Né? Não tem infarto, que é uma trombose do coração. Pronto, a gente tem também a trombose da retina, que é quando o trombo ele vai ocluir o vaso e o vaso vai deixar de nutrir a retina. É o que a gente chama de oclusão vascular, que aí tem vários tipos. Tem de forma venosa, quando atinge a veia, tem de forma arterial, que é o que a gente chama de oclusão arterial. Então, a gente vai ter vários subtipos, tá? E também, falando de outras doenças, nós vamos ter também, como uma das principais, é o inchaço da retina, que é o que a gente chama de edema da retina, edema macular, que geralmente é decorrente de algum fator, como a retinopatia diabética, descolamento de retina, é quando a retina ela fica cheia de líquido, tá? Então, é edema macular, que a gente vai ter que fazer alguns tratamentos, seja com algumas aplicações no olho, que é a aplicação de anti-VEGF, que a gente chama para enxugar essa retina. Falando de outras doenças, nós vamos ter doenças degenerativas, que é o que a gente chama de DMRI, que é muito comum também, principalmente em idoso. DMRI é uma sigla, degeneração macular relacionada à idade. Então, é muito comum em idoso, tá? Então, é uma doença, geralmente, que acomete idoso. E aí a gente tem que fazer alguns tratamentos com vitaminas, tá? Com comprimidos. Falando de outras doenças, nós vamos ter algumas medicações que atingem a retina, como a famosa cloroquina, que teve agora na pandemia, né? O auge, né? Então, ela atinge a retina. Então, nós vamos ter doenças da retina causadas pela medicação, tá? Temos também o Rocutan, que é tão famoso, né? Pode acometer o nervo do olho também, que o nervo do olho também é uma parte da retina, tá? Porque tem um nervo e ao redor fica a retina. Então, eu sempre associo o nervo com a retina também. Então, o Rocutan, que é um medicamento usado para a espinha, né? Por isso que todo dermatologista ele pede uma avaliação oftalmológica antes de iniciar o medicamento, porque se o paciente tiver qualquer alteração da retina ou do nervo óptico, aí tem que realmente botar na balança para ver se pode ser feito o uso dessa medicação, tá? E também falando de outras doenças ainda, a gente vai ter uma doença que é muito comum, que é a retinopatia da prematuridade. A gente estava falando agora em criança, em bebês, né? Sim. A retinopatia da prematuridade, ela é uma doença da retina, no qual a retina ela não se formou.
por completo. Por quê? Porque a criança ela é prematura. Então, toda criança prematura ela tem que ser acompanhada com um oftalmologista, porque nós temos alguns tratamentos, quando a retina não está muito bem formada, que a criança nasceu antes do tempo. Então, é normal, né? A retina não está completamente formada. Então, é importantíssimo, nesses casos de prematuros, a gente fazer o acompanhamento também dessas crianças. E, falando de outras doenças, a gente vai ter doenças também hereditárias, tá? Que passa de pai para filhos, que são também doenças degenerativas. Então, é muito importante, quem tem caso de cegueira na família por doença hereditária, a gente também fazer esse acompanhamento, que algumas doenças da retina, doenças degenerativas, que é familiar, a gente também tem que fazer o acompanhamento. O senhor falou aí de vários tipos, né, de doenças, mas o senhor chamou a atenção que a mais comum seria o deslocamento da retina, né? Como é que acontece e por que acontece esse deslocamento da retina? Veja, a grande maioria dos casos, Tiago, esses pacientes que têm um descolamento de retina, ele vai ter algum fator predisponente. Então, a retina ela não foi feita para se deslocar. Ela foi feita para ficar coladinha no seu local, onde deveria ser. Então, geralmente, o paciente vai ter algum fator de risco. Tá? Quais são os principais? Acidentes. Tá? O paciente sofreu um trauma ocular. Tá? Foi um murro, uma batida de carro, um acidente de moto, chocou o rosto, né? Foi uma pancada de alto impacto. Né? Então, pela lei mecânica, né, quando você bate o olho, a retina ela pode se deslocar. Sim. Pelo impacto. Tá? Então, esse é um dos principais fatores de risco. Tá? Claro que, às vezes, acontece e não tem uma justificativa. Tá? Por exemplo, hoje eu peguei um caso, por coincidência, de descolamento de retina. O paciente ele tinha um grau de miopia muito alto. Que é aí que eu vou entrar nessa questão agora. Miopia muito alta, geralmente acima de 5, 6, tá? A retina ela é mais frágil, ela é mais fina. Então, também favorece o descolamento de retina. E foi exatamente esse o caso do meu paciente que eu atendi hoje na clínica. Ele tem um grau muito forte de miopia e quando ele veio para mim, ele estava com uma queixa de baixa de visão há cerca de 4 dias. E quando eu examinei, foi dado o diagnóstico de descolamento de retina. E quando é feito o diagnóstico, o tratamento ele tem que ser imediato. Geralmente a gente tenta operar ele na primeira semana que foi dado o diagnóstico. Então, assim, se ele fica, deixa para lá, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, às vezes vai agravando. E pode ser irreversível. E pode ser irreversível. Então, é importantíssimo. Você teve uma baixa de visão súbita, você tem que procurar o oftalmologista. Não vai achar que isso é normal. Ele veio de forma precoce, 4 dias. Né? Deveria ter vindo antes, mas assim, 4 dias ainda é. Né? Então, o caso dele, se a gente fizer logo o tratamento, que geralmente é cirurgia, tá certo, Tiago? Geralmente é cirurgia. Raros são os casos que a gente pode fazer um tratamento com laser ou outro tipo de tratamento. Geralmente, ele é cirúrgico, tá? Se a gente fizer de forma precoce, o resultado ele é muito bom. Quais são os sintomas mais comuns de quem tem doenças da retina? Geralmente, a principal queixa é baixa de visão, súbita. Estava enxergando bem, de repente, a minha visão embaçou. Aí o paciente tampa o olho, eita, eu estou vendo tudo. Tampa o outro, eita, não estou vendo nada. Então, é a principal queixa. O do paciente hoje que eu atendi foi exatamente isso. Ele, de repente, a visão embaçou. Então, esse é o principal quadro. Agora, claro, tem alguns casos que está associado com inflamação ocular, desvio ocular, mas são a minoria dos casos. O principal é a baixa de visão súbita. Também, lembrar, Tiago, que eu esqueci de falar, paciente que tem diabetes muito alta, paciente que tem pressão alta e não está controlando muito bem, isso tudo também favorece o aparecimento do descolamento de retina, principalmente a diabetes.
Paciente com diabetes 300, 400, também favorece o aparecimento do descolamento de retina. Muito bem, nós estamos no nosso Saúde em Evidência, falando agora sobre doenças da retina. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto daqui a pouquinho para a gente falar mais um pouco sobre isso. A Oftalmo PE quer mostrar a você porque é referência em cuidado com a saúde da visão no Agreste e também no Sertão. Possuímos estrutura completa para atender a demanda de consultas e cirurgias de catarata, glaucoma, retina, córnea, entre outras. Além do atendimento de urgência 24 horas. Com 5 unidades ativas, beneficiamos atualmente mais de 90 municípios, oferecendo sempre um atendimento humanizado, com equipe médica e especializada para você e sua família. Oftalmo PE, uma clínica para todos os olhos. Uno Telemedicina. Cuidado médico 24 horas por dia, 7 dias por semana. Escolha mais de 25 especialidades e cuide da sua saúde sem sair de casa. Planos a partir de R$ 39,90 ao mês. Economize com até 70% de desconto em medicamentos e até 30% de desconto em exames. Você ainda tem seguro de vida, auxílio funeral, assistência residencial e recebe suas receitas pelo WhatsApp. Uno Telemedicina. Sua saúde em suas mãos. A maior empresa de telemedicina do Brasil. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar. Tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem. Qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós estamos de volta com o nosso último bloco do nosso Saúde em Evidência, essa semana falando sobre retinoblastoma e doenças da retina. E nós estamos recebendo o médico oftalmologista Dr. Bruno Vilaça. E nesse último bloco, Dr. Bruno, eu gostaria que o senhor falasse, explicasse para o pessoal que está em casa o que é a inflamação da retina. Alguns casos, Tiago, principalmente infecciosos, tá? É o que causam principalmente a inflamação da retina, que é o que a gente chama de retinite, né? Tudo que termina em ite é inflamação. Certo. Então, retino, retinite. Geralmente, está associado a algum quadro infeccioso. É a grande maioria dos casos. Tá? Então, por exemplo, paciente que é HIV positivo, paciente que tem sífilis, que é uma doença infecto-contagiosa, uma DST, assim como o HIV, né? Então, doenças como o herpes vírus, o herpes do lábio, também pode causar inflamação da retina. Então, a principal causa são infecciosas, tuberculose,
também pode causar, tá? E também doenças do nervo óptico, tá? Então, tem alguns casos, como as neurites também, né, pode expandir para uma inflamação da retina. Então, geralmente, quando a gente pega algum quadro com inflamação da retina, a primeira coisa que a gente faz é pedir um batalhão de exames. Tudo. Raio-X, exames de sangue, sorológicos, investigar toxoplasmose, que é a doença do gato, investigar CMV, que é citomegalovírus. Então, assim, a gente pede vários exames, vários. Que a gente vai fazer um rastreio completo no paciente. Tem coisas que a gente nem imagina que pode causar essa inflamação. Causas também reumatológicas, ou seja, doenças das juntas, pode causar inflamações. De uma forma geral, no olho, pode causar o que a gente chama de uveíte. Tá? Uveíte é uma inflamação da úvea. A úvea é o componente que vai preencher o olho, tanto o vítreo quanto a úvea. Tá? Então, geralmente, eles estão associados. A gente vai ter uma uveíte, tá? Junto com uma retinite, ou seja, uma inflamação da úvea, do vítreo e da retina. Geralmente, eles estão entrelaçados, esses casos de inflamação. Então, a gente pede uma bateria de exames para fazer exatamente essa investigação. Doutor Bruno, é possível haver a regeneração da retina com o tratamento correto e, claro, o cuidado do paciente? Veja, isso é uma questão que todo paciente pergunta, Tiago. Por enquanto, não. Mas estão sendo feitos vários estudos com células-troncos. Como eu falei, se você tem um descolamento de retina, a sua retina ela fica morrendo aos poucos, não tem como a gente regenerar. O tratamento que a gente faz é tentar que menos células morram, porque aquela célula que morreu, a gente não consegue regenerar. Então, geralmente, o tratamento da retina é para não piorar. Entendi. Mas, hoje em dia, não existe regeneração de célula da retina. Repito, está sendo feito vários estudos que estão tendo respostas muito boas, mas nada concreto por enquanto. É que nem o paciente pergunta, doutor, glaucoma, tem como regenerar o meu nervo? Porque o glaucoma é uma doença do nervo óptico. Isso. No qual o nervo óptico ele vai morrendo. Então, se o nervo, aquela parte do nervo morreu, também não tem como regenerar. É a mesma coisa a retina. Aquelas células que morreram, ela não regenera. Tá? Claro que os tratamentos que a gente faz, por exemplo, teve descolamento, a gente tenta colar de novo a retina. Colando, talvez aquela retina ela não morra por completo. Mas regenerar, infelizmente, não. Doutor Bruno, em quanto tempo eu preciso visitar o seu consultório, por exemplo, para olhar e verificar a saúde da minha retina? Veja, Tiago, tudo que a gente falou hoje aqui de retinoblastoma, de doenças da retina, o diagnóstico precoce é fundamental. Porque a gente pega muitos pacientes que vão 2, 3, a cada 3 anos. Tem paciente que vai a cada... Hoje eu atendo um paciente que a última vez foi há 5 anos atrás. Então, isso não é o ideal, pessoal. Claro que vai... A gente não tem uma fórmula para a sua pergunta. Certo. De forma geral, a gente recomenda uma vez por ano. Para os pacientes que não têm nenhuma doença mais séria. Certo. Então, vamos supor, o paciente tem um problema na retina, uma retinopatia diabética, um glaucoma, tem história familiar de retinoblastoma. Qual é o ideal? Qual é o retorno ideal? Entre 3 a 6 meses. Ah, doutor, mas quer dizer que toda vez que eu for vai renovar o óculos, que esse é o medo do paciente. Isso. Ele, quando vai para o consultório, ele acha que o oftalmologista ele foi feito para passar óculos. Não, e a resposta é não. Também prescrevemos óculos. Porém, nós vemos outras coisas, como a pressão do olho, vemos glaucoma, vemos retina, tá? Então, é importantíssimo.
Então, de forma geral, se você já foi para uma consulta prévia, não tem glaucoma, não tem nenhuma doença, só usa o óculos mesmo e não está sentindo nada, uma vez por ano. Se você tem glaucoma, de forma geral, a cada 6 meses. Se você tem diabetes, que é de difícil controle, a cada 3 meses. Se tem diabetes, que é bem controlado, pressão alta, que é bem controlado, a cada 6 meses. Se tem história de que já teve descolamento de retina, aí tem que ser feito entre 3 a 6 meses. Então, assim, eu estou falando de forma geral. Sim. Tá? Então, seria mais ou menos esse tempo. Paciente que não tem nenhuma doença ocular, 1 ano. Paciente que tem alguma doença, entre 3 a 6 meses, e vai depender de cada caso. E hoje nós recebemos aqui o oftalmologista, Dr. Bruno Vilaça, e falamos sobre retinoblastoma e doenças da retina. Eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Dr. Bruno, tá? Que veio pela primeira vez ao nosso programa. Espero que o senhor volte outras vezes também para falarmos sobre outras doenças dos olhos, é claro, e lembrando sempre que oftalmologista não é só para óculos. Isso é importante de lembrar. E, mais uma vez, a gente lembra você que você pode assistir ao nosso programa também pelas redes sociais da TV LW. Então, até a próxima semana, se Deus quiser.